Central faz um PDF com as 30 páginas sobre a economia brasileira. Então, eu vou rodar aqui para vocês e vou comentar os gráficos, tá? Então, primeiro ele fala sobre a inflação. O que eu tenho a falar para a inflação para vocês? O que eu tenho a dizer é que o efetivo geralmente é superior à meta, entendeu? Então, no meu entender, a meta do governo não é 4,5%. No meu entender, a meta é entre 4,5% e 6,5%, que é o topo da meta, entendeu? Nunca é abaixo do centro da meta. Então, se a gente pegar e fizer essa diferença aqui, tá, talvez até faça, vocês vão ver que a inflação sempre, geralmente, fica acima do centro da meta. Outra coisa interessante que algumas vezes eles fazem a revisão da meta, tá? Eu nunca vi uma revisão para baixo, é sempre uma revisão para cima. Então, o que prova que a inflação é mais difícil você manter a inflação baixa do que alta. Por isso que ela geralmente fica acima da... E também a inflação um pouco mais alta, você faz menos recessão e isso dá mais votos, tá? Normal. Aqui, graficamente, a gente pode ver que a inflação geralmente aqui, ó, fica entre o centro da meta e o topo da meta, tá? Essa parte de baixo aqui, ela já é menos visitada pela inflação. Então, a inflação tá no meio entre o centro da meta e o topo da meta, e o Banco Central não está tentando trazer ela para 4,5%. Mas isso aqui não tem nenhum problema. O importante é que a inflação está sob controle, gente. Aquele negócio de hiperinflação que nós vivemos na década perdida, isso aí não existe mais. Entendeu? É umas pequenas mentiras do governo, isso aqui é normal em qualquer lugar do mundo e politicamente mesmo. Política fiscal. Então, na época aqui do início do governo Lula, tá vendo? Eles foram obrigados a fazer um superávit primário muito alto, com a quebra do Lehman Brothers em setembro de 2008, eles praticamente abandonaram a austeridade fiscal, fizeram a política anticíclica corretamente, tá? Tiraram o Brasil da crise. E à medida que o Brasil melhorou, eles puderam aumentar os tributos, tá? E agora, com a intensificação da crise mundial, eles estão fazendo a política fiscal anticíclica de novo. Então, isso aqui, gente, isso aqui foi sacrifício, tá? Agora a gente está podendo jogar o jogo que está sendo jogado, ou seja, o papel do governo é fazer política anticíclica. Na época da bonança, ele aumenta o tributo, na época da crise, ele abaixa. É isso mesmo que tem que ser. E gasta um pouco mais. Então, está certinho, está tudo sob controle. A razão dívida PIB, além de você ver o superávit primário, tá, o mais importante é o comportamento da dívida. A dívida está aumentando ou está diminuindo? Então, a dívida, antigamente, ela aumentava fortemente quando o real se desvalorizava, porque o governo tinha uma dívida cambial muito forte, muita dívida indexada ao dólar. Então, olha só como que subia. Isso aqui deixava o mercado apavorado por conta do perigo da dívida pública explodir. Agora acontece o oposto. Ó. Quando o real se desvalorizou da última vez por conta da quebra do Lehman Brothers, a dívida pública caiu. Então, e vem caindo, tá, num constante. A previsão é que continue a caindo até 30% do PIB em 2016. Então, aquela história do Rodrigo Constantino de bomba relógio não tem nada a ver, totalmente falaciosa, tá? A dívida pública brasileira está totalmente sob controle. Um pouco é porque o Brasil vive um novo milagre econômico e isso facilita a arrecadação, tá? Se o Brasil tivesse em crise igual a Europa, seria muito difícil fazer isso aqui. Vai fazer o quê? O Lula é um grande príncipe e ainda dá sorte, né? O príncipe tem que ser competente e a fortuna tem que lhe sorrir. Setor externo, que é o que eu mais gosto, tá? A conta corrente brasileira está negativa, em torno de 2% do PIB. Tá? O ideal seria que fosse positivo, igual ao da China, mas 2%, gente, não leva à crise cambial. O que leva à crise cambial é conta corrente em torno de 4%. Tá? Isso aqui dá problema, isso aqui não dá. Eu vou mostrar para vocês por que não dá. Não dá porque as exportações estão aumentando mais, estão acima das importações. Tá? Nós estamos com saldo comercial positivo. Então, isso aqui tranquiliza. Nós estamos exportando muito produto primário, tá? Apesar, por exemplo, no que o governo mente? O governo mente nisso aqui, ó, diversificação, tá? Ele poderia estar falando da doença holandesa de forma negativa, tá? E ele fala, não, diversificação. Mas o que está acontecendo é uma concentração em produtos primários, minério de ferro, soja, agronegócio, tá? O grande barato é para onde que estão indo as nossas exportações. O que está acontecendo? Está vendo nos Estados Unidos? Ó, em 2006 era 18%, agora é 11%. Os outros
estão praticamente... O que aumentou foi a China, tá vendo? De 6 para 17. Então a China aumentou 10 pontos percentual. E a Ásia também aumentou, porque não é a China, gente, não é só o efeito China, tem Vietnã, tem Indonésia, tem... Então olha aqui, está aumentando para a Ásia como um todo. Então é esse efeito China que está fazendo o Brasil... Os outros países geralmente perdem um pouquinho da margem. A União Europeia perdeu um pouquinho, os Estados Unidos, tá? A América Latina e Caribe também perdeu. E a Ásia e a China, principalmente, que estão ganhando. Então é o efeito China que está jogando o Brasil para cima. Nisso aqui, o Rodrigo Constantino tem razão ao dizer que o Brasil é uma cigarra responsável que ganhou na loteria chinesa. Só que eu venho estudando esse fenômeno desde 2005. Por que só agora, em 2012, o Rodrigo Constantino veio falar disso, né? E, além disso, ainda fala na bomba relógio. A dívida pública, então, tem um pouquinho, essa doméstica que acredito que seja indexada ao dólar, tá? E a externa em dólares, né? Mas mesmo assim pequena em relação às divisas, tá? Porque a gente tem muita reserva agora. E acaba que com isso a gente fica tendo uma dívida externa negativa, né? Ou seja, esse dinheiro que dá para pagar a dívida externa só. Outra coisa interessante, ó, é os investimentos externos, tá? O que está acontecendo? No momento está tendo mais investimento externo direto. Os outros tipos de investimento eles foram desestimulados pelo governo através de IOF, de tributos, tá? E acabou que realmente estão pequenos. Mas o Brasil não está precisando de dinheiro, então o Brasil pode se dar ao luxo de evitar que esse dinheiro de curto prazo entre e fique só o dinheiro bom, que é o dinheiro do investimento externo direto, que é o dinheiro dos investimentos mesmo, tá, de empresas multinacionais, porque com eles também vem, com esses investimentos vem tecnologia, vem conhecimento. Então isso aqui é exatamente isso aqui que a China faz, é exatamente isso que o governo tem que fazer, então tá certinho. As dívidas, tá vendo? Ó, hoje a dívida externa é negativa, ou seja, nós pagamos a dívida externa. Você pode olhar dívida exportação, tá? Ela vem caindo desde 2000, vem melhorando a situação. Aqui agora está praticamente estacionário, né? E com relação à dívida PIB, como o PIB em 2002 em dólar caiu muito, tá? Então a pior situação foi em 2002, com a ameaça do Lula ser eleito. Assim que o Lula foi eleito e adotou o programa do PSDB, não fez o que ele tinha prometido, a situação brasileira melhorou, tá? Um pouco por causa do Lula, um pouco por causa do efeito China. E atualmente está sob controle, totalmente sob controle. Crédito, setor bancário, pessoa física, isso aqui eu nem vou analisar, tá? Tá subindo, eu gosto de porcentagem do PIB, porque senão não dá pra gente ver direito. O que é isso aqui? A gente tem aqueles acordos de Basileia, tá? Falando que tem que ter no mínimo 8% de capital próprio para poder emprestar. Se você pega 8% mais 92% que você pega no mercado e empresta isso tudo, tá? A regra brasileira é um pouco mais apertada que a de Basileia, ou seja, exige 11% de capital próprio. E os bancos estão com a média de 16,6. Então o sistema brasileiro, apesar de ter quebrado 7 bancos, né, Pan-Americano, Cruzeiro do Sul, que tem com muita fraude contábil, ele está relativamente seguro, muito mais seguro que Estados Unidos, Europa, Japão, tá, aqui está bem. Agora é evidente que os bancos eles têm que ser vigiados de perto pelo Banco Central, ele tem que ter uma vigilância constante, porque os caras roubam mesmo. Atividade econômica, vamos lá. Então o crescimento do PIB teve uma grande... Aqui, ó, comecinho quando o Lula entrou, tá vendo? Estava pequena. Isso aqui foi o milagre econômico do Lula, tá? Depois, aqui a quebra do Lehman Brothers jogou o Brasil lá embaixo mesmo. A política anticíclica do governo deu certo até demais. O Brasil cresceu muito, com isso veio a inflação e o governo, e mais a crise externa, tá? Conteve a economia brasileira. A inflação caiu e agora o governo está fazendo uma política anticíclica, tá, para voltar com o crescimento e deve voltar para 2013. Tá? Não vai ser nada extraordinário, mas vai voltar. Agora, o que foi o milagre econômico do Lula? O milagre econômico do Lula, gente, foi a criação de empregos. Então a gente pode perceber que antigamente, ó, apesar do FHC estabilizar a economia, ele não criou muito emprego, ele simplesmente valorizou a nossa moeda e nós passamos a importar. Aí depois aqui, ó, quando o dinheiro acabou, né, com a desvalorização do real, em janeiro de 99, começou a criar emprego, tá vendo? Com a entrada do Lula, tá, o primeiro ano ainda foi ruim, tá?
e depois o Lula começou a criar mais empregos, caiu com a quebra do Lehman Brothers, subiu de novo com o estímulo do governo e agora está caindo porque o governo teve que conter a economia por conta da inflação e por causa da crise mundial. Então essa criação de empregos aqui na faixa de 1,5 milhão por ano, gente, provavelmente não vai voltar a acontecer. Não vai voltar por quê? Porque os brasileiros que estavam desempregados praticamente já estão empregados, então não tem mais gente para trabalhar. Então provavelmente vai cair e vai estacionar aqui mais para baixo, tá? Mas é essa criação de empregos aqui que salvou o Brasil. A criação de empregos salva não só as pessoas, como o próprio governo. Por quê? Porque carteira assinada recolhe INSS, recolhe tributo. E as pessoas também começam a gastar e esse salário dela começa a recolher ICMS, tá? Então isso turbina a economia. Então esse milagre econômico aqui um pouco foi devido a nós brasileiros, a Petrobras, que está explorando bastante petróleo, e um pouco devido ao governo que não fez merda, tá? Tanto o FHC quanto o Lula foram bons, e principalmente devido ao efeito China. O efeito China é a principal causa do milagre econômico brasileiro. Com isso, então, a taxa de desemprego vem caindo, tá? Isso aqui é praticamente pleno emprego, então não tem como cair muito mais, deve estacionar. Vendas no varejo eu não vou analisar, tá? Massa salarial também não gosto. Produção industrial cresceu, tá? Até a quebra do Lehman Brothers, caiu, recuperou e agora deu uma quedinha, tá? Não tanto quanto a do Lehman Brothers, tá vendo? Mas caiu devido tanto ao governo conter a economia quanto à crise internacional. A produção de petróleo, gente, é isso aqui que salvou o Brasil de crises, porque no passado, em 1980, 73, 79, tiveram dois grandes choques nos preços do petróleo. Então, como o Brasil importava muito e produzia muito pouco, o Brasil era altamente dependente de petróleo e fez aquela grande dívida externa que deu a hiperinflação. Toda a cagada foi por conta do petróleo. Hoje nós estamos produzindo 2 milhões de barris dia. Só isso aqui, gente, já dá para equilibrar as nossas contas externas, tá? Então o Brasil fez o dever de casa, principalmente na produção de petróleo. A gente produziu acho que 400 mil barris de petróleo em 1980, era a mixaria. Nós produzimos mais ou menos 30% que a gente consumia. Hoje a gente já produz 100%. Agora tem uma previsão de crescimento muito forte até 2020, tá? Mesmo que esse número não se concretize, isso aqui significa que o Brasil não vai ter crise em contas correntes. Então, essa é a história do Rodrigo Constantino de bomba relógio, não vai acontecer, porque o Brasil produz minério de ferro, produz petróleo e produz agronegócio. Esses três produtos sustentam a balança comercial do Brasil. Então, não tem perigo. Agora, essas previsões que realmente eu não sei se estão dentro do contexto, vamos conseguir. Mas mesmo que não consiga, tá? 2,5 já está excelente, mesmo que seja em 2020. Mas vamos acompanhar. Isso aqui vai provavelmente continuar valorizando o real, tá? E o brasileiro vai gastar com besteira, com viagem, essas coisas que eu não gosto muito, mas fazer o quê, né? A safra agrícola, aqui está se fosse eu colocava aqui, né, dava um corte aqui, botava de 100 no mínimo, isso aqui vai parecer que vai crescer muito mais. Posso fazer um gráfico aqui, que eu tenho os números da Conab, tá? Mas a safra agrícola brasileira está crescendo bem e isso está fazendo com que as exportações aumentem e a gente tenha, e o preço do alimento também está muito bom. Então eu acho que o grande barato do Brasil não é nem minério de ferro nem petróleo, é a agricultura. Eu gosto muito da agricultura. Então a safra agrícola vem aumentando, tá? Nem sei. Ah, tá, é pro produto aqui, né? Cana de açúcar, milho, soja. Falou, moçada?